Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow, Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender às demandas industriais. Odontoscan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Nogran, mármores e granitos. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista a mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre com a sua presença, a sua companhia de sempre. Papo de Padre fala de todos os assuntos. Na verdade, padre gosta de conversar sobre todas as coisas. Mas algo que é mais propício a nós é falar sobre a teologia. Você gosta de teologia? Você já estudou um pouco de teologia? Nós nos formamos na teologia, são 4 anos de teologia, antes, 3 de filosofia e 4 de teologia. A teologia é tel, Deus, logia, estudo. Então, estudo sobre as coisas de Deus. Tem muitas coisas. E como seria bom se nós conhecêssemos um pouco mais sobre Deus. Então, o papo hoje é papo teológico. Vamos aprofundar um pouco na nossa fé, ok? Então, prepara aí o caderninho, vamos anotar algumas coisinhas aí. Se prepara, porque é um assunto profundo. Vamos falar sobre creio no Espírito Santo. Sim. Nós somos monoteístas, cremos em um só Deus. E esse Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós falamos de pessoa. É um nome, toda a nossa linguagem humana é limitada para falar das coisas divinas. Então, os nossos termos tentam expressar aquilo que Deus é. Mas Deus é muito mais do que ousamos enquadrá-lo. Ainda mais sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como age o Espírito Santo? O que na Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Aí, capixabas, calma lá, tá? Calma lá. Não estou falando do estado do Espírito Santo. Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. E, por sinal, a gente mora num estado abençoado. E você sabe que na descoberta, na colonização do estado do Espírito Santo, sabe por que chegou o Espírito Santo? Por que chamamos Espírito Santo? Porque quando chegaram aqui, era a 8ª de Pentecostes. Era o período que se celebrava Pentecostes, já vindo do Espírito Santo. Por isso colocaram o nome de Espírito Santo. Mas vamos voltar lá, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele se manifesta, é chamado de vento, fogo, de pomba, tantos outros elementos. E o que ele é? Como falar dele? Fala dos 7 dons, falam de carismas, falam de frutos. Prepara então, vamos fazer uma viagem. Vamos aproveitar que podemos viajar. Ei, muda o cenário. vamos para a praia? Oh, legal. Não, vamos para a neve. Vamos entrar aí na brincadeira, vamos voar. Qual ambiente você quer? Mas sempre estudando e refletindo sobre o Espírito Santo. Bora lá? Entra no carro aí, vamos embora. Sabedoria. Às vezes nós vemos a realidade segundo o nosso prazer ou em conformidade com a situação do nosso coração, com amor ou com ódio ou com inveja. Não, esse não é o olhar de Deus. A sabedoria é aquilo que o Espírito Santo realiza em nós, a fim de vermos todas as realidades com os olhos de Deus. Esse é o dom da sabedoria. O Espírito Santo torna o cristão sábio, mas não no sentido que ele tem uma resposta para cada coisa, que sabe tudo, mas no sentido que sabe de Deus, como Deus age, distingue quando é algo de Deus e quando não o é. Tem aquela sabedoria que Deus infunde nos nossos corações. Espírito Santo, a palavra Espírito. Espírito com E em português. Mas antes, latim, Espírito com S. Em grego, pneuma. Em hebraico, ruá. Esses 3 termos em português, espírito, todos eles significam sopro, vento, soprando. E o que é o vento? O vento é o ar em movimento. Está aqui, ó. Eu estou, da onde você está, tem ar. Nós temos o ar. Nós não vemos o ar. E esse ar, quando se movimenta forte, se torna vento. Então, desde o princípio, o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, esse Espírito é algo em movimento. O Espírito de Deus está em movimento.
Não é possível guardá-lo, colocá-lo numa caixa, colocá-lo numa sacola. Quando eu faço isso, apago o Espírito, apago o vento. Vento não pode ser aprisionado. Vento está em circulação. Essa é uma das características. Porque quando se fala do Espírito Santo, não se fala na Bíblia que o Espírito Santo é Deus. Então tem que entender o que se fala dele para tentarmos entender a sua identidade. Se nós vimos o Espírito Santo na ação bíblica, ele não fala de si mesmo. Ele sempre fala do outro. Ele revela o Cristo. Ele revela o Pai. Ele nunca se revela. E a revelação do Espírito é essa. É uma característica de movimento. Então, Deus está sempre em movimento. O Espírito está sempre em movimento. Como esse vento aqui, ó, que sopra os coqueiros, o vento que sopra, as correntes que nós temos de ar, e assim por diante. Isso é uma característica do Espírito, ok? Então, a primeira coisa que você tem que entender, o Espírito de Deus está em movimento. Um outro nome que nós temos do Espírito Santo é Paráclito. O próprio Jesus chama, enviarei um outro Paráclito. O que é Paráclito? É uma palavra que significa advogado, consolador. O Espírito em movimento, ele tem o papel de nos defender, de nos consolar. Essa é uma função do Espírito Santo. Nos defender de quê? De nós mesmos, do inimigo, da maldade humana. É o Espírito de Deus que vem realmente nos proteger e nos consolar de nossas feridas, de nossas dificuldades. O Espírito nunca para de nos defender, nunca para de nos consolar. Porque se ele parar, ele deixa de ser a sua essência. Tá certo? Então, o Espírito está sempre em movimento e nos protegendo e nos consolando. Dom do entendimento. Jesus quis enviar-nos o Espírito Santo para que também nós tenhamos este dom, para que todos nós consigamos entender a realidade como Deus a compreende, com a inteligência de Deus. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: enviar-vos-ei o Espírito Santo e ele fará entender tudo o que vos ensinei. Uma outra característica que se fala do Espírito Santo é a água viva. Enviarei sobre vós uma água viva. Lembra uma profecia de Ezequiel que fala aquela visão que do lado do trono saía do lado direito um pequeno água, um pequeno rio, e que por onde esse rio ia passando, esse rio ficando mais caudaloso, e por onde o rio passava, dava-se vida. Como a gente vê, onde tem um rio, você vê as árvores, os animais ali próximo. Esta visão da água saindo do trono do lado direito, a gente lembra de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, quando o soldado feriu o seu lado, daqui saiu o quê? Sangue e água. Olha aqui, e do peito aberto, de onde sai esse sangue e água? A água nos lembra o quê? Batismo, nos lembra o quê? Uma vida nova, a vida no Espírito. Então, a água viva é a água do Espírito, é o próprio Espírito. E esse Espírito vem dar o quê? A água vem nos dar o quê? Uma vida nova. Um símbolo do Espírito Santo que nós utilizamos no batismo. Vamos batizar? Para batizar? Para sermos batizados, precisamos de água. Sejam 3 gotas, sejam um pouquinho de água na cabeça 3 vezes, ou mergulhando no rio, não importa, não é a quantidade de água que confere o batismo. Mas a água é aquilo que faz o Espírito vir. A água nos dá esta vida. E esta vida consiste em quê? Na remissão dos nossos pecados. Todo batizado, ao ser batizado, ele é perdoado de seus pecados. E lhe é conferida o quê? Uma vida nova. Se você não é batizado, dá um jeito. Porque você está faltando na sua vida a graça do Espírito. E eu estou dizendo para você aqui agora, e vou dizer mais à frente, o que o Espírito Santo faz em nós. Até agora eu estou dizendo o que é esse Espírito. É ele que, pela água, o movimento do vento,
nos consola e nos dá uma vida. E não a vida biológica. O que é a vida biológica? Você está vivo, está me vendo, eu estou vivo aqui, estamos vivos. Isso aqui é a vida biológica. Mas existe uma outra vida dentro da nossa vida que é a vida de Cristo. A vida que Cristo veio nos oferecer, que é a vida do reino de Deus. Então, pelo batismo, graças ao Espírito Santo, nós recebemos, através dessa água viva, nós recebemos a vida no Espírito. E é interessante que a água, ela sempre desce. Está vendo aqui? Cachoeira, que seja, um rio, a água está sempre descendo. A água nunca sobe. Assim também o Espírito sempre desce. E desce para onde? Para preencher os vazios da vida humana. O batismo, a água, então, nos confere a graça desse Espírito, que vem realmente preencher o nosso vazio e nos dá sentido para a vida. O Espírito Santo está em movimento, nos defende, nos consola e nos dá uma vida. E a vida de Deus é diferente da vida biológica. Mais um símbolo do Espírito e que nos mostra entender o que Ele é. Vamos para o próximo. Dom da divina ciência. A ciência que deriva do Espírito Santo, ela não se limita ao conhecimento humano. Trata-se de um dom especial que nos leva a entender, através da criação, a grandeza e o amor de Deus e a sua profunda relação com cada criatura. Quando são iluminados pelo Espírito, os nossos olhos abrem-se à contemplação de Deus, na beleza da natureza e na grandiosidade do cosmos, levando-nos a descobrir como tudo nos fala dele e do seu amor. Tudo isso suscita em nós um grandioso enlevo e um profundo sentido de gratidão. Tudo aquilo que temos e somos é um dom inestimável de Deus e um sinal do seu amor infinito por nós. Outro símbolo muito comum do Espírito Santo que está na Bíblia fala do fogo. No dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e Maria, línguas de fogo desceram sobre os apóstolos. Essas línguas de fogo, o fogo é um outro símbolo. E é interessante, né? Água e fogo são contraditórios, mas o próprio Jesus, cordeiro e leão da tribo de Judá, os antagônicos se tornam características também do Espírito. Ele lava, nos purifica, nos redime do nosso pecado, mas vem o fogo vem nos aquecer, nos dar o fervor, mas também de destruir o quê? A nossa fraqueza, o nosso pecado. O papel do fogo na vida humana, olha, existe o fogo eterno do diabo e existe o fogo espiritual de Deus. O fogo de Deus é diferente do fogo do diabo. O fogo do diabo vem para consumir, queimar. O fogo de Deus é um fogo que não queima a nossa natureza humana. Ele não consome a nossa natureza humana, mas ele purifica por dentro. A água lava por fora, o fogo queima por dentro. E o que ele queima? O fogo ele vai queimar, de fato, os nossos pecados. E através do fogo tem algumas etapas. Primeiro, que o fogo, ao nos libertando do nosso pecado, ele vai nos dar consciência do remorso. Eu começo a ter remorso daquilo que eu fiz. Nossa, poxa, Anderson, você fez errado. Aquela vozinha que vem ali dentro, você fez errado. É o Espírito soprando. Ele te mostrando, olha, dá o dom do remorso. Depois ele dá o dom do arrependimento. É o fogo do Espírito. Para poder queimar. Como é que ele queima nós lá dentro? Através do remorso. Nos dá o dom do arrependimento. Nos ajuda a confessar. E depois pedir a graça e reconhecer no júbilo do nosso Deus. São essas fases importantes que o Espírito faz em cada um de nós. Então, é um Espírito em movimento que nos consola, nos advoga, lava o nosso interior, nos dando uma vida nova, mas ao mesmo tempo consumindo os resquícios das nossas fraquezas. Por isso, ele é um fogo. O Espírito não assumiu o fogo. O Espírito não é a água. O Espírito não é o vento.
são coisas que nos ajudam a entender quem é o Espírito. Como eu disse, a cara do vento é em movimento, então o Espírito está em movimento. Ele nos consola, Ele nos dá vida nova, Ele nos purifica, nos queima o nosso pecado e nos dá um fervor, sabe aquele desejo, aquela vontade de ler mais, estudar. Isso é a graça do Espírito, é isso que Ele faz. Mas tem mais um símbolo do Espírito, além de outros tantos, que vai nos ajudar a entender quem Ele é. Dom do conselho. Através do conselho, é o próprio Deus, com o seu Espírito, que ilumina o nosso coração, fazendo com que compreendamos o modo justo de falar, de nos comportarmos e o caminho que devemos seguir. Pedir ao Senhor, ajudai-me, aconselhai-me, o que devo fazer agora? E com a oração, damos espaço para que o Espírito venha e nos ajude naquele momento, nos aconselhe sobre o que devemos fazer. Podemos experimentar como são verdadeiras as palavras de Jesus apresentadas no Evangelho de Mateus, que diz: não vos preocupeis com o que haveis de falar, nem com o que haveis de dizer. Ser-vos-á inspirado o que tiverdes de dizer. Não sereis vós a falar, é o Espírito do vosso Pai que falará por vós. Para falar desse próximo símbolo do Espírito, me baixou um professor aqui, tive que pegar o óculos para poder enxergar a letrinha, e eu gosto muito. É muito comum a gente ver o Espírito Santo ser representado nas nossas artes, nas pinturas, uma pomba. Tá vendo com essa pombinha aqui? A pomba. Só que o Espírito não é pomba, como ele não é vento, como ele não é fogo, entendeu? Como ele não é água. Esses elementos nos falam sobre o Espírito Santo. Jesus, ele assumiu a carne humana, ele assumiu o homem. O Espírito Santo não assumiu a pomba. A pomba ele apareceu em forma de pomba. É como se o vento ali aparecesse um fogo e o fogo formasse... Sabe quando a gente vê na nuvem? Nossa, parece um carneirinho. É forma, mas o carneiro não está lá. Então, ele se manifestou numa forma, de um jeito, como uma pomba. E por que não uma galinha? Por que não, talvez, um sabiá? Por que a pomba? Então, a pomba tem características que mostram os atributos do Espírito Santo. Eu não sei se eu vou conseguir aqui falar todas elas. Esse livrinho aqui, tem nada mais, não o livro, né? Mas o que está escrito aqui tem mais de 800 anos. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, para a Igreja Católica, é conhecido como santo, o doutor da Igreja. Ele escreve aqui 4 motivos, 4 justificações por que a pomba. Ele fala, a pomba é um animal disciplinado, ela fugirá do fingido. A pomba é um animal simples, sem astúcia, nem dolo. Donde dizer o Evangelho, sede simples como uma pomba. Então, a pomba tem uma característica que é própria do Espírito Santo, simplicidade. Depois, o segundo motivo que São Tomás de Aquino fala da pomba, ele vai elencar os 7 dons do Espírito, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Tá aparecendo aí, né? Um pouquinho aparece cada vez um dom do Espírito. Os 7 dons do Espírito com as qualidades e atributos da pomba. Eu gostaria de me ater, mas infelizmente nosso tempo não dá. Ele diz o seguinte: assim como a pomba, ao longo dos rios, dos cursos da água, por onde mergulha e foge, quando o avião persegue, ela habita, a pomba habita às margens dos rios. Assim também o ser humano, habitar perto das águas da Escritura, esse é o dom da sabedoria. Outro dom, a pomba escolhe os melhores grãos, símbolo do dom da ciência, pela qual os santos escolhem como alimento o espírito das doutrinas sãs. Outra característica da pomba, a pomba cria os filhotes de outras aves. Olha que interessante. Outras aves, símbolo do dom do conselho,
pelo qual os santos educam pela doutrina e pelo exemplo os homens que, pequenos e fracos, foram imitadores do diabo. Quarto, a pomba não dilacera com o bico, símbolo da inteligência, pela qual os santos não pervertem, dilacerando-a, a sagrada doutrina, ao modo dos heréticos. Quinto, a pomba não tem fel, símbolo do dom da piedade, pela qual os santos não nutrem nenhuma cólera irracional. Sexto, a pomba coloca os ninhos nas cavas das rochas, símbolo do dom da fortaleza, pela qual os santos edificam seu ninho na pedra firme das chagas de Cristo. E por último, a pomba tem gemido por canto, símbolo do dom do temor, pelo qual os santos se comprazem em gemer pelos pecados. São Tomás, ele pega os 7 dons e coloca as características da pomba, para nos mostrar que realmente o motivo por que a pomba é símbolo do Espírito Santo. Primeiro, a pomba é simples. Segundo, os dons do Espírito. Terceiro motivo por que a pomba, por causa do efeito do batismo, que é a remissão dos pecados e a reconciliação com Deus. Pois a pomba é um animal cheio de mansidão. E por fim, o Espírito desceu sobre o efeito para mostrar o efeito comum do batismo, que é a construção da unidade eclesiástica. Simplicidade, os dons do Espírito, mansidão e unidade. Isto que é característica do Espírito Santo. E que quem recebeu o Espírito Santo produz esses efeitos. Mas vamos lá, vamos continuar? Os dons do Espírito. Fortaleza. Espírito Santo liberta o terreno do nosso coração. Liberta-o do torpor, das incertezas e de todos os temores que podem detê-lo, de modo que a palavra do Senhor seja posta em prática, de forma autêntica e jubilosa. Este dom da fortaleza é uma verdadeira ajuda. Dá-nos força, liberta-nos também de tantos impedimentos. Quantos homens e mulheres, nós não conhecemos os seus nomes, honram o nosso povo, honram a nossa igreja porque são fortes, fortes ao levar em frente a própria vida, a própria família, o seu trabalho, a sua fé. Estes nossos irmãos e irmãs são santos, santos no dia a dia, santos escondidos no meio de nós. Têm precisamente o dom da fortaleza para cumprir o seu dever de pessoas, pais, mães, irmãos, irmãs, cidadãos. Temos muitos. O que esse Espírito faz em nós? Ele derrama sobre nós os seus dons. Nós estamos vendo durante o programa aí, cada momentinho, um dom do Espírito. Rapidamente, sabedoria nos faz enxergar como Deus. Entendimento ou inteligência, profundidade no conhecimento das coisas divinas. Conselho, nos aconselha sobre a vida, o que é certo, o que é errado. Fortaleza, diante das dificuldades da vida. Quantas pessoas deram a sua vida, mártires, e até mesmo nós, nas dificuldades da pandemia, Ele nos dá fortaleza. Ciência, nos dá a capacidade de reconhecer que na natureza é obra divina. Piedade, nos ajuda a mergulhar na paternidade, na intimidade, que Deus realmente é o meu amor, é o meu Pai, é o meu Deus. E por fim, temor de Deus. Me dá o sentimento de respeito, honra, não é medo de Deus. Isso que o Espírito faz. Todo batizado tem esses 7 dons do Espírito, que agem em cada um de nós. E esta graça, nós batizados temos que valorizar e reconhecer e pedir: vem Espírito Santo com os seus dons. Dom da filial piedade. Indica a nossa pertença a Deus e o nosso vínculo profundo com Ele, um elo que dá sentido a toda a nossa vida e que nos mantém firmes em comunhão com Ele, até nos momentos mais difíceis e atormentados. Trata-se de uma relação vivida com o coração. É a nossa amizade com Deus, que nos foi concedida por Jesus. Uma amizade que transforma a nossa vida e nos enche de entusiasmo e alegria. Por isso, o dom da piedade suscita em nós, antes de tudo, a gratidão
e o louvor. Quando o Espírito Santo nos faz sentir a presença do Senhor e todo o seu amor por nós, aquece o nosso coração e leva-nos quase naturalmente à oração e à celebração. Portanto, a piedade é sinônimo de espírito religioso genuíno, de confiança filial em Deus e da capacidade de lhe rezar com amor e simplicidade, que é própria das pessoas humildes de coração. Uma coisa são os dons do Espírito, que todo batizado tem. Mas além dos 7 dons do Espírito, existem os carismas do Espírito. Os carismas do Espírito, que são atributos particulares que não são os mesmos. Os dons, todos nós temos batizados. Carismas são diferentes. São de cada um, por exemplo, de São Paulo, na carta aos 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala ali dos carismas. Carisma de profecia, carisma de línguas, interpretação das línguas, discernimento dos espíritos. São dons, são carismas. Então, alguns têm carismas. Todos nós temos. Uns diferentes do outro. É o mesmo Espírito. É Ele que derrama a diversidade, mas nos leva à unidade. É como exemplo da chuva. A chuva, a água cai. A chuva é a mesma. A chuva é a mesma. Tá vendo a chuva? A chuva é a mesma. Mas quando cai, a reação é diferente. Ela faz as cores acontecer. Ela faz a flor, a rosa, o verde, a água. Tá vendo? É diferente. Cada um reage diferente. Isto são os carismas. Que Deus vai derramando segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Os talentos humanos, nós nascemos com eles. Os carismas são derramados em aqueles que pedem. Por isso, você pode pedir esse dom que você deseja, esse carisma que você deseja, pode pedir na sua oração. Agora, compete a Deus. Não é por mérito. Um dos carismas, por exemplo, orar em línguas, que é muito problemático, alguns aceitam, não aceitam. Esse é o menor dos dons, mais simples. Não cria confusão com esse. O maior, que vai dizer São Paulo, aspirai os carismas, os dons superiores. E sabe qual é esse dom maior, superior? O amor. Quem nasceu do Espírito está sempre circulando, movimento, consolando. É uma pessoa que tem vida e tem um fogo interior. E esse fogo interior me faz ser manso, simples, humilde e buscar a unidade. E essa unidade provoca em nós o quê? Com graça dos carismas, eles vão me dando e capacitando. E quando eu vivo isso, o que acontece? Surgem os frutos do Espírito. Temor sublime. O temor de Deus é o dom do Espírito Santo que nos recorda como somos pequenos diante de Deus e do seu amor. E que o nosso bem está no abandono com humildade, respeito e confiança nas suas mãos. Esse é o temor de Deus, o abandono à vontade do Pai, que nos ama imensamente. É isso que faz o Espírito Santo nos nossos corações. Leva-nos a sentir-nos como crianças no colo do Pai. Então, neste sentido, compreendemos bem que o temor de Deus assume em nós a forma da docilidade, do reconhecimento e do louvor, enchendo de esperança o nosso coração. O que são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito, segundo Gálatas 5, São Paulo vai falar lá dos frutos. Ele coloca primeiro amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, fidelidade, assim por diante. Os frutos vêm tá na árvore, e aqui, uma árvore aqui do meu lado, tem os frutos. Tá vendo? O fruto, ele vem da árvore. Nós pertencemos a essa árvore que é Cristo. O fruto não somos nós que produzimos, mas por permanecer, por pertencer a Cristo, que é a árvore, que é o tronco, nós somos os galhos, os ramos. Se eu pertenço, se eu permaneço no Espírito, vai brotar em mim os frutos. Eu vou frutificar amor, uma vida alegre, uma vida de paz. Isso é fruto do Espírito, isso não conquista pela mão humana, não é um homem que conquista pela sua força, mas é graça que vem de Deus.
No fim de tudo, eu quero dizer para vocês, peça ao Espírito de Deus. Mesmo que você já tenha recebido no batismo, na sua crisma como católico, mas invoque, vem Espírito, vem, eu quero isso, eu quero esse carisma, eu quero esse fruto, frutifique em mim. Não seja você uma árvore com fruto podre, ou uma árvore sem frutos. Que os seus frutos, que o seu fruto seja um fruto vindo do Espírito Santo. Procure-se mais, procure mais a Deus, procure mais o Espírito, não tenha medo dele. Ele quer fazer em nós o melhor de cada um. Deseje, vem Espírito Santo. Deus te abençoe, uma boa semana.